E fica alegre, né? Todo mundo glorificando e tomando nada. Então daí quando chega nas congregações onde eles estão dirigindo nas igrejas, Acha que pode. eles querem levar aquele instinto de pancadaria que eles querem, sabe? Levar para o povo. Ah, eu sofri muito. Não, e a gente não vem para a igreja para ser, sabe, espancado. A gente vem para a igreja para sarar as feridas. Exatamente. Para alimentar a alma. Para se cuidar. Você não vem aqui para sair pior. Pastor, o verdadeiro pastor mesmo, como o senhor está falando, quando Deus manda a palavra de correção para a igreja, porque nós somos vasos instrumentos na mão do Senhor e Ele usa como Ele quer, né? Ao mesmo tempo que o Senhor usa de exortação com a igreja, em seguida Ele passa o pau. A igreja cresce espiritualmente, ninguém fica com raiva do pastor, todo mundo se torna. Tem mais amor para o outro, quando é usado por Deus. Agora, quando quer usar Deus, si mesmo, ele só faz dar pasto seco para a igreja. Aí fica difícil, irmão, porque não resolve. Por mais que você queira colocar as coisas nos devidos lugares que devem ser, se for na agressão, não funciona. Porque se nós estamos aqui, quantas famílias estão representadas aqui? Várias famílias. E cada um de nós temos nossos problemas nas nossas casas, e às vezes é difícil resolver numa unidade que é a família, né? Agora, quando você junta uma comunidade de famílias, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Né? Entre os filhos que são da mesma hereditariedade, não são todos iguais. Imagine várias famílias juntas. Né? O que nos une aqui é o amor de Cristo, meus amados irmãos. É o vínculo do Espírito. É a fé. O que nos dá humildade para tolerar, para suportar, sabe? É exatamente o grande exemplo de Cristo. Cristo é o grande exemplo. Lembra que passamos aqui na lição com Paulo ensinando? A humildade. Cristo é o grande exemplo de humildade. Então é isso que nos leva a suportar, a tolerar. Não é que nós, como pastores, temos uma autoridade acima e que daí temos que mandar e desmandar e crente. Não é bem assim, não. Nós mandamos em nome de Jesus. E pelo poder da palavra o crente obedece. Mas se você quiser bater pesado, pegar pesado, não tiver, porque precisa ter fidelidade com o próprio Senhor. Com o próprio Senhor. Porque à medida que. Porque tudo que na vida é semeadura. Se você semear aqui, lá no ministério você vai colher uma semeadura e não é, sabe, esse copo aqui. É uma medida recalcada, sacudida, transformando. A igreja não vai aguentar e vai terminar migrando para outro ministério. É ou não é? Do mesmo jeito crente. Do mesmo jeito crente. Se não for bem tratado, você vai procurar quem vai tratar bem. Isso. Eu passei agora, tive numa igreja, agora não vou dizer quem é, um pastor. Não sei se aquilo é cuidado, ou se é excesso de autoridade. Eu ouvi isso. Essa semana agora, se eu procurar para você. Gente, a hora está chegando. E ele falou, estou sentindo falta dele. Não deu justificativa. Onde está fulano? E onde está Beltrano? E onde está fulano? Se a pessoa não apareceu, tem que justificar no ponto, porque não foi. Ele não botava, não. Porque nós já passamos muito. E aí eu fiquei observando só. Ele é mais novo que eu. E geralmente os mais novos, vocês terminaram já a aula? Vocês terminaram a aula? Pode vir se quiser. Terminaram cedo. Porque o grupo está ali, estou vendo pelo vidro, ali um grupo de pessoas. Então, fica no final da hora mais frio que aqui. Hoje está gelado, né? Pois bem, meus irmãos. E aí as pessoas têm que justificar, fulano está doente, fulano está trabalhando. Hoje começou as aulas, fulano está estudando. Aí quando der toda a justificativa, um sujeito que leva a sério, leva ao pé da letra. Por isso eu estou dizendo, não sei se é certo de autoridade, irmãos, ou se é cuidado, se é zelo. Então, como eu não sei o que é, eu não posso falar nada, concorda? Só fiz a observação. Deixa eu só acabar isso. Aí, ele disse, não, mas está faltando mais duas pessoas, eu estou precisando de duas justificativas. Aí um estava doente. E o outro ia chegar tarde do trabalho, e está se dizendo hora extra. Aí ele acalmou os alunos. Jesus do céu. Parece um quartel. Se esse pastor tivesse sabedoria, ele, juntamente com uma pessoa do ministério, saía visitando cada ovelha dele que não estivesse operando na igreja. Aí saberia o motivo
Não, eu fiquei assim, só na observação entre os dois lados. Excesso, cuidado. Espero que seja o último, né? Espero que seja amor, cuidado pelos irmãos, que não seja excesso de autoridade, porque é uma outra coisa ruim. Muito bem. Observando isso na continuação. Esse faltava consciência de Paulo, pois preservava a pureza do evangelho recebido. O apóstolo ainda destaca a integridade desses dois servos de Deus contra a avareza dos falsos obreiros. Veja o verso 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Esse aspecto aqui é: todos buscam o seu interesse maior. Primeiro, o seu interesse. Por exemplo, há obreiros, eu sei disso, que eles não são fiéis a Jesus e ao ministério. Eles vão, se tiver condições dos filhos estudar, se tiver emprego, se a cidade for isso, for aquilo. Você não vai ser fiel a Cristo e for para onde for mandado. Não é como quem canta o hino 515, sabe? Se Cristo comigo vai, eu irei. Era a irmã Frida Wingre, quando conheceu o Gunnar Wingre na Suécia, digo, nos Estados Unidos, e estavam deixando o conforto da grande nação, que é o primeiro mundo, né, para vir para o nordeste desse país, onde o impaludismo, aquela febre amarela. Meu pai, estou falando, o senhor sabe mais do que eu a respeito disso, né? Meu pai disse que não podia tirar o sapato do pé, porque senão depois não conseguia calçar. Diz que o sol de 2 horas da tarde, quente, a pessoa tremendo de febre. No lado de fora, no sol, e deserto, no lugar desse. Então veja, a fidelidade envolve isso. Mas envolve mais coisas. Por exemplo, nós somos da banho de um homem, e fazia mais, que ele tinha uma ferida e tinha bicho que cheirava mal. E você faz não apenas porque é um ser humano e precisa, você faz por isso e pela fidelidade, porque imagine o que é mais difícil na fidelidade: o homem cuidar de outro no estado, sabe? Codificação. Quase isso. Que não é possível, né? Porque a medicina faz isso por dinheiro. Ou o santo de Deus descer do céu para tomar forma humana e viver entre os pecadores, entre prostitutas, pecadores, publicanos, fariseus, saduceus, samaritanos. Não era mais difícil? Muito mais difícil para Jesus descer do céu para resolver o nosso problema, e ele foi fiel à missão de Deus. Pode observar. No último instante, onde Jesus sofre mais, é no Getsemane, porque sem ninguém ferir o sangue, suor transforma-se em grande gota de sangue. Você vê que é uma situação tremenda. Das 3 palavras gregas para depressão, o evangelista Lucas, como médico, usa a admoneou, que é a mais grave, a mais profunda. Então Jesus estava sob uma carga terrível que ninguém, nenhum outro ser humano, poderia suportar. E ele faz uma oração: se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. E o cálice não pode passar. A oração é respondida porque o anjo conforta e ele vai em frente com sua missão. Então a fidelidade de Jesus nos inspira a sermos obreiros fiéis. Aqui nós temos Paulo, um líder que amava a igreja. Não vai dar para eu adiantar muito e nem prosseguir muito. Então observe, ao longo de toda a carta aos Filipenses, percebemos que a relação do apóstolo Paulo para com a igreja era estabelecida em amor. Não era uma relação comercial, pois o apóstolo não tratava a igreja como negócio. Ele não era um gerente e muito menos um padrão. A melhor figura que Paulo pode ser comparado em seu comportamento em relação à igreja era a de um pai que ama os seus filhos, gerados na fé em Cristo. Todas as palavras do apóstolo, admoestações, exortações e deprecações, essa expressão deprecações, ela significa petitória. É uma petição feita pelo próprio apóstolo, porque as outras são fáceis, não precisa dessa interpretação. Demonstram um profundo amor para com a igreja de Filipos. Precisamos de obreiros que amem a igreja do Senhor. Esta é constituída por pessoas necessitadas, carentes, mas sobretudo desejosas de serem amadas pelos representantes da igreja. Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versos 1 a 26, nesse texto que estamos observando aqui, do ponto de vista do comentarista, Paulo tinha essas qualidades, Paulo tinha
esses adjetivos para uma igreja. Porque amar nesse aspecto, irmãos, é difícil. Jesus disse: é para amar como eu vos. Não é amar por interesse. Não é amar quem nos trata bem, quem dá um presente no aniversário. Pastor Francisco, eu me lembro que ele estava todo feliz aqui no começo do ano. Ele estava satisfeito. Até ele falou para a gente assim, num tom. Vou falar porque eu entendi. Não vai atrapalhar, não vai ofender nada. Ele estava demonstrando assim o amor dos irmãos para com ele. Mas eu acho que para os irmãos fazerem isso, também viram o amor dele para com os irmãos. Ele falou: olha, pastor, eles compraram o carro. A irmã disse: ele contou a história do carro. Eu vou contar aqui porque eu não posso contar a vida do pastor aqui. Então, cada um tem lá seu compromisso, sua carga. E chega no final do ano, tem os impostos. E pesa. Né? Quem tem propriedade tem que pagar. Né? É hora de acertar tudo. Então, 13º não dá para fazer viagem, tem comprometido. Né? Quem tem filho na escola. Ele falou assim: os irmãos deram um presente no aniversário dele que terminou dando para pagar. Não foi isso que o senhor me disse, particularmente? Então ele estava todo sol, sabe, o sorriso, o X e a orelha. E ele me contando assim, e eu pude perceber naquilo o amor dos irmãos para com o pastor. Mas eu vi também no aniversário, eu vi um moço aqui, não vou saber agora quem é, mas da família do Gerson, no seu nome. Mas ele congrega, e ele estava fazendo um trabalho, lendo um texto de, vamos dizer, um tributo, prestando um tributo. E as palavras, eu sou atento, irmão, não é um mal da gente. Você vive isso, ter estudado investigação, você fica atento a todos os detalhes. E as palavras dele, eu colhi alguma coisa. Ele estava mostrando naquilo ali, que deve ser verdadeiro aquilo, o amor do pastor, o cuidado que o pastor deve ter, investigar, porque sempre está dizendo que precisa, que pode aqui, que pode ali. Porque a fidelidade envolve isso, irmãos. Uma boa pregação no púlpito, sem uma boa assistência, não surte o efeito necessário que às vezes a família está precisando. Então, às vezes, uma visita feita com amor, sabe, ela produz mais do que uma palavra. É sério, e isso é muito importante. Então, eu estava observando na vida do pastor Francisco, analisando, porque esse é um trabalho que esteve, esse templo esteve por um tempo fechado, e abriu foi aprovado, foi um trabalho aprovado, um trabalho que Deus tem abençoado. Então é interessante observarmos que no segundo subtítulo, agora não está mais para eu ir, Paulo dá testemunho de Timóteo. Então ele mostra aqui o modelo da experiência de Timóteo. Ele diz que Timóteo trabalhou com Paulo no Evangelho e trabalhou como filho ao pai. Ele observou. E esse aspecto, irmãos, é interessante, porque é de Paulo que nós aprendemos a observar quem trabalha conosco, quem serve conosco, para automaticamente verificar se tem vocação. A gente não pode trabalhar assim, por exemplo, quer ver? Deixa eu dar uma ideia aqui. Eu vi o pastor chamando o Cleiton a dar uma semana passada, eu vi isso, a dar uma lição, uma revista para o Cleiton dar uma ajuda aí, na hora que faltar ter alguém. Para fazer isso não pode ser feito assim, pego a laço. Eu imagino que o senhor não fez isso assim, por exemplo. Quando não tem ninguém aqui, você tampa essa brecha. A gente observa quem está conosco antes. É sério. Não é só lá no livro, é dizimista. Não é só isso. Isso é um dos itens. Mas é preciso observar se tem vocação. Se o caráter é firme naquilo que está fazendo. Entendeu? Se é uma pessoa que de fato tem mesmo um amor à obra de Deus, ou se não apenas gosta da gente, porque tem aquelas pessoas que gostam. Eu tenho, por exemplo, irmãos que se o senhor escrever, eu compro. Agora, se eu fosse um explorador, eu escrevo um monte de bobagem para dizer. Não é assim. Então tem gente que gosta de mim, da minha pessoa. O problema é, ama a Cristo e a obra de Cristo mais do que gosta do pastor. Tem vocação. Então Paulo observou tudo isso, meus amados irmãos. Porque para escolher